ao Senhor. Ergue as suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Querido, amada, amado do Senhor Jesus, seja mais que bem-vindo em mais uma transmissão do Ministério Fonte da Vida, em mais um culto online do Ministério Fonte da Vida, através dessas maravilhosas ferramentas que Deus nos tem permitido alcançar para poder levar o seu coração com carinho, com zelo e com centralidade na palavra de Deus, este culto online, neste novo normal, nessas novas perspectivas nas quais nós estamos vivendo, e em especial nesse presente momento em que nós, como nação, estamos passando por um momento ainda muito mais grave, muito mais letal do que o início desta pandemia. Bem sabemos que algumas igrejas estão tomando a iniciativa de manter os seus cultos presenciais a despeito de todo o agravamento desta crise sanitária. Louvamos a Deus por cada uma dessas iniciativas, mas em especial daquelas onde líderes e liderança estão verdadeiramente tomando todo o cuidado para proteger o rebanho, não expondo o rebanho e a igreja a situações como nós temos visto neste presente tempo, ao ponto das autoridades serem forçadas a propor por decreto não o fechamento, mas que se evite a aglomeração. E infelizmente observamos
que as lideranças que não estão tendo o devido cuidado, imaginando ou declarando que a igreja está sendo perseguida por essas ações e decretos. Não. Perseguição é o que acontece na janela 1040, aonde ali sim a vida dos cristãos são colocadas em risco. O que nós precisamos nesse presente tempo é ter um bom olhar, um bom entendimento sobre todas essas coisas, pois sabemos que esse tempo vai passar, mas é necessário sabedoria e prudência. Declaramos ainda que para nós que fazemos parte do grupo de risco, principalmente nesse momento atual, onde a pandemia está alcançando números e vidas de uma maneira assim avassaladora, para nós o recomendável é o isolamento social. E mesmo distante de maneira presencial, em nossos corações podemos chegar até os amados irmãos e verdadeiramente cultuar a um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, através dessas ferramentas maravilhosas que Deus assim nos tem permitido alcançar. Portanto, seja mais que bem-vindo, que Deus possa de maneira maravilhosa abençoar o seu coração e, acima de tudo, seja prudente, seja zeloso, seja cauteloso, não se exponha de maneira desnecessária, esse tempo vai passar. Como declara o texto de Eclesiastes, há tempo de abraçar, mas há tempo também de afastar de abraçar. Que Deus maravilhosamente possa abençoar a todos em nome de Jesus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
céus. Glória a Deus. Louvamos a Deus em todo o tempo pela essa oportunidade que Ele nos concede de estar se utilizando dessas ferramentas maravilhosas para cultuar e aprender mais e mais dele. Leitura que faremos para a meditação dos nossos corações se encontra no Salmo 119, o verso 30 ao verso 35. Leitura para refletir, para pensar, que se encontra no texto sagrado, Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 119, o verso 30 ao verso 35. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Que Deus mais uma vez possa abençoar a leitura, a meditação da sua palavra aos nossos corações. Este é um tempo, mais do que nunca, ir de encontro, encontrar entendimento na palavra de Deus, está fazendo toda e completa diferença na vida de cada um de nós. Me
Glória a Deus. Leitura que faremos do texto sagrado, palavra de Deus, para pensar, para meditar, para pedir ao Espírito Santo de Deus que nos auxilie na compreensão da sua palavra e da vontade de Deus para a nossa vida, em especial neste presente tempo de tanta agonia e dor. Salmo 119, apenas o verso 105, que já é um verso precioso e maravilhoso, que nos permitirá pensar com largueza, meditar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, e diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou ainda na versão King James, declara: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Curva o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, por tudo que tu tens feito, porque até aqui podemos afirmar, nos ajudou o Senhor, a gratidão toma conta do nosso coração. Muito obrigado, Pai, pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua proteção liberada sobre a nossa vida. E pedimos, Pai, em todo o tempo, ilumina o nosso intelecto e o nosso coração, que a sabedoria que vem dos altos céus possa visitar o nosso entendimento e permitir-nos, Pai, viver com sabedoria, com prudência, com cautela, Pai, não se entregando a nenhuma precipitação neste presente tempo, Pai, aonde, infelizmente, a nossa nação está sendo assolada como nenhuma no mundo está sendo assolada por esta pandemia. Ensina-nos a contar os nossos dias, como declara a tua palavra no Salmo 90, de tal maneira que a tua sabedoria alcance os nossos corações. Mais uma vez, Pai, abre a porta da palavra para que possamos meditar, pensar, ministrar e na ação do teu Espírito Santo a compreensão chegar aos nossos corações. Assim, pedimos essa bênção mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Este texto é lindo, Salmo 119, verso 105, muito conhecido por todos nós, mas, mais uma vez, na amplitude daquilo que o Espírito Santo de Deus pode promover aos nossos corações, é desejo nosso pensar, meditar com os amados irmãos. Pois a simplicidade do texto, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho, ela muitas vezes faz com que o nosso entendimento não se aperceba da grandeza do texto. O que me chama a atenção neste texto é a questão da luminosidade. E a luminosidade é aquilo que traz para nós a plenitude, a completude de um melhor olhar, ou olhar com clareza, olhar com entendimento sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta. E nesse presente tempo, mais do que nunca, nós, chamados povo de Deus, precisamos alargar e ampliar a potencialidade do nosso olhar, da nossa visão. A palavra de Deus ainda vai chamar a atenção que se o nosso olhar, se a nossa visão for tenebrosa, todo o nosso corpo será tenebroso. Mas se houver luz no nosso olhar, na nossa visão, também haverá luz para tudo que fazemos em nossa vida. O que me chama a atenção nesse texto é exatamente essa conotação. É iluminação para os passos, a forma como nós estamos vivendo, caminhando, podemos assim dizer. E fala-se de um estilo de vida, de um modelo de entendimento da própria vida e principalmente do que fala a palavra de Deus. Luz para o caminho significa dizer olhar para o caminho, estar na direção certa. Imagine alguém em qualquer caminho sem iluminação, tende a esquecer ou não conseguir fazer as curvas ou ainda caminhar na direção mais correta e segura. E é desejo do nosso coração pensar, meditar,
refletir sobre as questões do nosso olhar para a vida e como nós estamos vivendo e, acima de tudo, como aqueles que se declaram povo de Deus, que devem ter, como diz o próprio texto, na palavra de Deus, a luz que ilumina, a luz que traz para o caminhar, para viver clareza e uma visão plena e, se possível, de longo alcance. Ainda o Salmo 19, no verso 8, vai dizer que os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. E diz que os mandamentos do Senhor são cristalinos e ilumina o entendimento. Como nós carecemos, como povo de Deus, de ver a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo iluminar o nosso entendimento. Neste verso, verso 105 do Salmo 119, o salmista declara, afirma categoricamente que a palavra de Deus é uma lâmpada para os seus pés, os seus passos, e uma luz para o seu caminho ou para o seu caminhar. É muito necessário e interessante observarmos com clareza todas essas questões. A palavra de Deus continua a ensinar aqueles corações que estejam dispostos a aprender. E nesse verso 105, tão pequeno, tão simplório, mas a grandeza do ensinamento nos chama a atenção. Mostra que a Bíblia, para nós, nesse presente tempo, é uma lâmpada para nos firmar os passos e é uma luz para a forma de vida, o estilo de vida como nós vamos caminhar. Observamos neste presente tempo a raivosidade, a polarização, as críticas exatamente excessivas. Se alguém não concorda com o outro, aquele alguém é extirpado como se fosse alguém até maligno e perde-se a capacidade de caminhar juntos. Querido, querida, quantos de nós não conseguem mais olhar nos olhos uns dos outros declarados irmãos em Cristo? E bem sabemos que na eternidade não chegaremos juntos, porque se hoje furtamos a olhar, a encarar, a conversar, a amar aqueles que são declarados irmãos em Cristo, imagine se na eternidade estaremos juntos. Então faz-se necessário uma reflexão do nosso olhar para a vida, do nosso pensar sobre a vida. E como disse o Salmo 19, no verso 8, é necessário que a palavra de Deus traga entendimento para cada um de nós. Embora nós tenhamos a impressão, e isso é claro, que a palavra de Deus não possa trazer todas as respostas de maneira específicas para os nossos questionamentos que tanto nos aflige e que temos dentro do nosso coração, contudo, a Bíblia, a palavra de Deus, nos fornece os princípios elementares, basilares, pelos quais devemos viver, servindo assim como um guia para cada um de nós no meio deste mundo sombrio. A palavra de Deus nos convida a amar em todo o tempo, a orar sem cessar, a estar vigilante, a tomar cuidado com a nossa língua, que é cheia de peçonha, um instrumento pequeno, mas que pode envenenar todo o corpo. Tomar cuidado com aquilo que inunda o nosso pensamento, não permitir de maneira nenhuma que o amor que Deus colocou em nossos corações venha a se esfriar e a indiferença tome conta de cada um de nós. O distanciamento social, ele visa uma preservação da vida contra uma pandemia que está tirando a vida de milhares de brasileiros e, além de tudo, mundo afora. O distanciamento não é uma negação do outro, não é uma extirpação do outro, mas viver a harmonia, a comunhão, como aqueles que um dia se encontrarão na eternidade para louvar e enaltecer esse Deus maravilhoso e tremendo. Infelizmente, a cada dia estamos nos despedindo de irmãos nossos com a expectativa de reencontrá-los na eternidade. Mas para isso é necessário ouvir e atentar para a orientação e os ensinos
da palavra de Deus. O desejo do nosso Deus, podemos afirmar com toda tranquilidade, né? Ele quer que nós tenhamos uma vida cristã que não viole, que não atropele, que não venha vilipendiar os seus justos mandamentos. Foi Ele quem deu a sua palavra para cada um de nós. E por meio da sua palavra podemos nos pautar, nos orientar. Amados, quantas frases soltas, quantas declaratórias inúteis têm sido ditas quando a palavra de um Deus vivo, maravilhoso, tremendo e verdadeiro é colocada de lado. Insisto nisso. Compartilhe versículos bíblicos, compartilhe a palavra de Deus, deixe as filosofias, as frases lindas de lado para compartilhar a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, iluminação para os nossos passos serem firmados na rocha que é Jesus Cristo, o nosso caminhar que deve ser pelo caminho da verdade, que é o próprio Jesus Cristo que se declarou sendo o caminho, a verdade e a vida. Ah, meus amados e queridos irmãos, neste presente tempo não há o que fugir da palavra de Deus, mas estar centrado nela e permitir que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso intelecto e o nosso coração, para que nas decisões da nossa vida, e temos que fazer decisões, sejam pautadas na sabedoria que provém dos altos céus, e não no ditar humano que não está levando ninguém a uma consistência e uma firmeza na sua caminhada. O que uma lâmpada faz? Simples, né? No escuro, ela brilha. Você pode observar que no dia claro, o efeito da sua luminosidade é pequeno, mas no escuro, como ela brilha. E é nesse tempo de escuridão que nós estamos vivendo. E é impossível não declarar esse tempo de escuridão que nós nos encontramos, em especial nesse ambiente declarado evangélico, daqueles que se intitulam povo de Deus. Como nós precisamos brilhar nessa escuridão para que a humanidade encontre um caminho, encontre a firmeza nos seus passos. Uma lâmpada na escuridão não é difícil de encontrar, pelo contrário, porque ela brilha. Deus nos mostrará com tranquilidade o caminho que devemos percorrer. Porém, nós devemos fazer as nossas escolhas sim. Esse verso 105 afirma que a palavra de Deus, ela é essa luz que está brilhando no meio dessa escuridão. É dela que vem toda a iluminação para o nosso entendimento, de modo que, como cristãos autênticos e verdadeiros, nós saibamos não apenas andar, mas principalmente viver. A palavra de Deus é a nossa luz neste mundo tenebroso. Se você não sabe se deve ir à esquerda ou para a direita, encontre a resposta na palavra de Deus, porque ela funciona como um farol neste mundo sombrio, aonde muitas vezes o medo, aonde muitas vezes a inquietação toma conta de nós, porque nós somos pressionados de todas as formas. Se você não for à igreja, num culto presencial, você não tem fé, ou se você deixar de ir, ou se você não for na reunião tal, e as pessoas vão empurrando a gente contra a parede, quando na realidade a palavra de Deus responde todas essas coisas. Aonde você curvar o seu joelho, a sua fronte, o seu coração, o seu interior torna-se um templo de adoração para Deus. Diante das decisões difíceis que temos que tomar, as questões que tentam distrair a nossa mente, o nosso entendimento, e aí fica fácil se perder nessas questões. Ah, se eu não for para lá, se eu não for para cá, e aí um legalismo começa a tomar conta de tudo que nós estamos fazendo, e aí de novo fica fácil perder-se no caminho. Imagine caminhar no escuro sem iluminação,
perderam o caminho, a entrada era à esquerda, entrou-se à direita, ou era a próxima entrada, entrou-se numa mais adiante, e o difícil muitas vezes é voltar ao caminho correto. E nesse desviar de caminho, muitos estão se afastando de Deus. Ao que chama-nos a atenção neste versículo, pois a palavra de Deus, no seu poderio, na sua força que nos traz, ela não apenas fala de uma verdade gloriosa, maravilhosa, mas também esta verdade deve e pode ser aplicada em nossas vidas. Um caminho bem iluminado ainda tem essa perspectiva, nem sempre vai significar necessariamente que Deus vai revelar todos os aspectos da nossa vida, respostas milimétricas, respostas quase que reveladoras, quando na realidade o que Deus espera de nós é que ganhemos uma perfeita visão sobre a sua maravilhosa vontade. Imagine, querido, usar a estrutura da palavra de Deus como uma lâmpada para iluminar a subida de uma escada degrau por degrau, aonde o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ser guia, é Ele que vai trazer a lembrança, tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus, como andar, como viver, como amar, como comungar, como estar junto com nossos amados irmãos, não nos entregando de maneira nenhuma a qualquer realidade contrária à vontade de Deus. O que nos salta aos olhos é que a luz não apenas é capaz de mostrar o caminho certo, mas também revela o caminho errado. Além de expor os perigos daquele caminho, se há um buraco, se há uma pedra, perceba que o efeito da luz na nossa caminhada é perfeito e maravilhoso. Não apenas no sentido de dar o caminho correto, mas impedir que entremos no caminho equivocado, que nós estejamos expostos em perigos. Por isso, deixar que a Bíblia seja realmente lâmpada e luz é preservar-se também dos perigos. Imagine sair à noite sem luz alguma em uma determinada rua. É claro que algo você vai precisar para iluminar, porque você vai precisar ver por onde você está andando. Assim também é na nossa vida espiritual. Imagine nesse presente tempo, aonde nós não sabemos qual a direção tomar. Aqueles que abrem suas igrejas, declarando que quem não abre não tem fé. Os que não abrem, declarando que estão na prudência. E aqueles que abrem com zelo são taxados de pouca fé. E os que abrem sem zelo são taxados de muita fé. Nesse ambiente espiritual, tantas coisas são colocadas, menos a perspectiva da palavra de Deus. Então imagine nesse mundo chamado evangélico cristão, nesse ambiente espiritual, se a palavra de Deus não for a luz que venha iluminar o nosso entendimento, corremos o risco de não seguir as suas instruções. Corremos o risco de não andar no caminho correto e literalmente deixar vacilar o nosso pé, pois Deus quer guiar a nossa vida, o nosso caminhar. E a nossa luz, nós sabemos que é o próprio Cristo. A luz da palavra de Deus nos aponta para Jesus Cristo, pois Ele que declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Esta é a realidade que nós precisamos viver dia após dia. Sim, Jesus é a nossa luz. Ele que declarou, de novo, eu sou a luz do mundo, palavras do Senhor Jesus. E quem o segue, quem é um cristão verdadeiro, que anda nos seus ensinamentos, não anda em trevas, mas declara, complementa o texto, terá a luz da vida. E como nesse presente tempo
para a nossa caminhada, necessitamos da luz de Cristo iluminando a nossa caminhada, iluminando a nossa jornada de fé. Porque ser rotulados, seremos rotulados. Ser julgados, seremos julgados. Mas ter a certeza de estar no caminho traz paz, traz segurança. No Salmo 119, no verso 30, o salmista declara: escolhi o caminho da verdade. Ao fazer essa proposição para o seu coração, ele tem firmeza no seu caminhar, ele tem firmeza na sua jornada de fé. Mais do que nunca, nós precisamos ter esse entendimento. Luz para o caminho é igual uma direção para viver a vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Temos a sabedoria divina revelada na sua palavra e sabemos que a revelação da sabedoria de Deus, ela é pura, ela traz para nós paz. Os amantes da paz vivem pela palavra de Deus. E mais ainda, a sabedoria divina é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, é sincera, é verdadeira, é aquilo que necessitamos para o nosso viver. Neste versículo 105, ele chama a atenção de que a palavra é luz para os pés, para o passo, e é uma iluminação perfeita para a nossa jornada de fé. Todos nós já experimentamos situações interessantes de viver sob toda a escuridão. Se não fosse a iluminação que temos diante de nós, certamente uma imagem turva, escurecida, estaria diante de cada um de nós. Mas, ao vermos o efeito que a luz traz de benesse para todos nós no plano terreno e material, imaginemos, devemos sim, o que trará a luz para nós neste tempo sombrio. Permitamos que Deus venha iluminar o terreno escuro, como o breu dos lugares perigosos que estão à nossa volta, que estão preparados para falsear a nossa pegada, a nossa passada de maneira irregular. Não. Nós precisamos ter foco naquilo que chama a atenção, a palavra de Deus. E esse verso 105, ele é maravilhoso nesta proposição. E a palavra de Deus é esse foco que ilumina o meu, o seu, o nosso entendimento e nos permite caminhar com largueza, com segurança. O verso 105, sem dúvida, é um dos versos mais gloriosos dentro do Salmo 119. Talvez dentro de toda a estrutura da palavra de Deus. Há um hino do cantor cristão que nos chama a atenção, cuja a estrofe diz assim: vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. A minha singela oração é que nós possamos, em nome de Jesus, melhorar o foco da nossa visão. E é impossível melhorar o foco da visão de qualquer um de nós se não houver luz, se não houver clareza, se não houver iluminação. Precisamos deixar de ser envolvidos e tragados por comentários perversos, por comentários desagradáveis e permitir que a palavra de Deus, como luz, venha clarear o nosso entendimento. Ela deve ser o foco, o farol para guiar toda a nossa caminhada, para que os nossos passos e os nossos pés estejam firmes na rocha que é Jesus Cristo. Olhemos, pois, à nossa volta. Contemplemos o que está acontecendo em nossa nação neste presente tempo. Olhemos para os números avassaladores e assustadores. E não venhamos a ignorar como se fosse uma falácia, pois todos os dias estamos sentindo na pele o que está acontecendo e explodindo nas mídias sociais. Todos os dias estamos nos despedindo de irmãos nossos que estão partindo para a glória, vítimas não de um sequencial de vida natural, mas desta praga que está assolando a nação e de um modo terrível
a nossa nação, e a humanidade vai numa caminhada para a direção da luz. E parece que a nossa nação caminha para uma escuridão ainda maior. A minha oração, singela e simplória, é que Deus ilumine o nosso intelecto e o nosso coração. Promova um melhor entendimento para cada um de nós, de modo que possamos viver como a palavra de Deus sendo lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Que Deus possa maravilhosamente abençoar o seu coração. Curvemos o nosso entendimento e vamos entregar a meditação da palavra de Deus aos nossos corações através da nossa oração. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão em todo tempo repousa sobre o nosso coração. E muito obrigado, Pai, porque podemos contar com a Tua palavra como sendo lâmpada, iluminar para a nossa vida, para o nosso entendimento. Podemos sim, Pai, viver de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, de maneira consistente, Pai, sendo prestativo aos nossos amados irmãos, sendo solidário com cada um deles, mas sem se expor a riscos inúteis e desnecessários, Pai, e pagar preços altíssimos, as quais não haveria necessidade. Sabemos, Pai, que tudo está sob o Teu domínio e que na Tua soberania tudo acontece segundo o Teu querer e a Tua vontade. Mas pedimos mais uma vez, Pai, graça, misericórdia e bênção, de modo que a nossa compreensão a cada dia se amplie. Deus bendito e maravilhoso, complementa em nossos corações aquilo que a voz, a dinâmica humana e o que nós estamos fazendo com tecnologia não pode fazer, mas o Teu Espírito Santo pode levar a lucidez, a luz de Cristo a iluminar a vida e o ser de cada um de nós. E assim, com gratidão em nossos corações, oramos e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces, maravilhosas consolações e também orientações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração, que Deus mais uma vez abençoe a vida de cada um de nós de modo maravilhoso e especial. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cego, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
Agora eu quero convidar todos os homens para cantarem. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas todos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te dizer, não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te adorar, nós nascemos Deus. Glória a Deus. Chegamos a mais um final de um culto online do Ministério Fonte da Vida e queremos mais uma vez expressar louvor e gratidão, primeiramente a Deus, que nos permite, através dessas ferramentas maravilhosas, cumprir a nossa missão, o nosso ministério e fazer aquilo que Deus nos tem convocado, levar a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos, pois foi assim que o Senhor desejou nos constituir, como declarou o texto sagrado, pregadores, explanadores da sua palavra. Queremos continuar expressando louvor e gratidão pelos amados irmãos que fazem parte desse projeto, que colaboram conosco nesse projeto de várias maneiras, inclusive divulgando o nosso canal no YouTube. E se porventura houver desejo no seu coração de divulgar o nosso projeto no canal do YouTube, você pode fazê-lo e a nossa gratidão com certeza chegará até você através das nossas orações e com certeza o favor de Deus tem alcançado a todos. Portanto, queremos continuar pedindo que os amados irmãos estejam orando por cada um de nós, pelo Ministério da Palavra, pelo Ministério de Louvor, que com a sua música tem inspirado os nossos corações. A oração constante dos amados irmãos é que nos tem sustentado.
Também pedimos oração por aqueles que, mesmo fazendo parte do Ministério de Louvor, também compõem a nossa equipe técnica para poder chegar até você. Tudo isso que estamos levando com carinho, com dedicação, com zelo, amor e com seriedade. Portanto, querido, amado, amada do Senhor Jesus, não temos palavras para expressar gratidão pela cooperação dos amados irmãos, mas, mesmo assim, declaramos, somos gratos a todos e suplicamos a Deus que, de maneira maravilhosa, esteja abençoando a vida de todos nós. Que Deus, mais uma vez, nos conceda a sua grande e maravilhosa bênção, em nome de Jesus.